Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 9 de julho de 2024, são 11 horas da manhã aqui em Nova York, meio-dia no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, e 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos a informação de que vários túneis foram destruídos aqui na faixa de Gaza, particularmente na região de Sejaia, no norte da faixa de Gaza. Foram 6 túneis no total, um grande complexo de túneis do Hamas que foi destruído aqui também. Continuam as operações aqui em Sejaia, também aqui na cidade de Gaza, também aqui na parte central da faixa de Gaza, e continuam também aqui em Rafah, né? A gente tem algumas novidades, uma série de terroristas eliminados e coisa e tal, o padrão que a gente tem visto nos últimos meses aí, né? Aqui no norte de Israel, sul do Líbano, temos duas informações interessantes. Primeiro foi a eliminação de um terrorista sênior do Hezbollah aqui na região. Ele foi atingido com um foguete direcionado por Israel, né, um daqueles mísseis direcionados. O carro em que ele estava foi destruído e ele foi morto aqui nessa região aqui do sul do Líbano, né? E além disso, o Nasrallah, que é o chefe do Hezbollah, lançou um vídeo ameaçando atingir a cidade de Haifa, falando que se Israel atingir o sul do Líbano, que nós vamos destruir a cidade de Haifa totalmente. É um caso clássico de cão que ladra e não morde, né? Eles não têm capacidade de fazer isso, estão morrendo de medo de uma ação israelense e estão deixando isso transparecer nessas ameaças sem sentido no final das contas. Mas temos novidades também das negociações de paz. Parece que o Hamas aceitou algum avanço nas negociações de paz, de libertação dos reféns, mas ainda não está num nível que consiga chegar a um acordo com Israel. Tipicamente, o Hamas quer o cessar-fogo sem a liberação dos reféns, o que não adianta, não vai ter isso, não tem jeito, né? Israel, o principal foco é justamente a libertação dos reféns. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por PEC Desconstrutora da Nova República, Putin caiu da escada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vendo a situação aqui na faixa de Gaza, continuam as operações aqui no norte de Gaza, na cidade de Gaza em si, tanto em Sejaia quanto aqui nessa região ao sul da faixa de Gaza, aqui em Tal El Awa, que começaram agora as operações por aqui, né? A parte central de Gaza também continua com operações aqui, e temos operações também no sul da faixa de Gaza, em Rafah, né? Ali em Sejaia, no norte da faixa de Gaza, Israel destruiu 6 quilômetros de túneis ali na região. Uma imagem realmente impressionante aqui dos túneis sendo destruídos ali naquela área, né? Dá para ver aqui a explosão de um dos túneis. Foram 6 túneis no final que foram destruídos, uma grande extensão destruída ali. E dá para ver os pontos em que há explosões maiores, é justamente porque você tem munição, né? Tem armazenagem de munição, paióis de munição ali na região, e acaba gerando essas explosões maiores aqui nos túneis, né? Menos capacidade para o Hamas ali naquela região. E pegou fogo uma parte aqui da passagem de Rafah, né? Ali onde está se movendo ali o exército israelense com a equipe de reportagem da Fox News ali na cidade de Rafah, né? Existe uma negociação para o Egito reabrir a passagem de Rafah, tendo Israel do outro lado. O Egito não quer fazer isso, mas continua essa negociação ali para reativar a passagem de Rafah para motivos humanitários, né, para permitir a entrada de comida ali, né? Fora isso, continuam as operações ali na cidade, tem um monte de vídeos aí mostrando os túneis e coisa e tal. Também aqui na região mais ao norte, ali em Sejaia e outras regiões próximas da cidade de Gaza, 150 terroristas foram eliminados, um monte de munições foi destruída nos últimos dias, ou seja, mais avanços israelenses ali. Mas o que chamou a atenção mesmo foi esse ataque aqui lá no sul do Líbano. Dá para ver aqui um carro atingido aqui nessa estrada. Aqui os destroços do carro atingido por um míssil aqui nessa estrada. E a pessoa que foi atingida é justamente esse rapaz aqui. É um oficial sênior ligado ao Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, né?
Não detalharam o papel dele dentro do grupo, qual seria exatamente o cargo dele dentro do grupo, mas segundo algumas pessoas, ele seria responsável pela segurança pessoal do Nasrallah, tá? Ele seria o chefe dos guarda-costas do Nasrallah, ou seja, um cargo muito próximo dele, né? E, enfim, foi eliminado por Israel nesse último dia, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz aqui algumas informações sobre o Irã, mas nada muito significativo no final das contas, apenas que o Massoud Pezeshkian, que é o novo presidente eleito, reafirmou o posicionamento contra Israel e apoio ao Hamas e ao Hezbollah. Como a gente tinha deixado claro, ele é reformista, mas não tanto, não é que mude a relação do Irã com Israel e coisa e tal. Ele tem sim uma visão mais moderada em relação ao uso da lei Sharia dentro do Irã, mas ele nem poderia mudar as relações com Israel e com os grupos terroristas, porque isso é comandado pelos ayatolás, né, pelo alto comando lá do Irã, né? Bom, nenhuma novidade nisso então, né? Esse vídeo aqui foi liberado pelo Nasrallah nas redes sociais, o exército israelense já liberou também o compartilhamento dele, não tem nada de sensível aqui no final das contas, mas é um vídeo que mostra ali a região de Haifa e supostamente mostra um drone, né, lá do Hezbollah apontando alvos sensíveis na região de Haifa, dizendo, olha só, a gente vai atacar aqui, não sei o que lá, né, se Israel atacar o sul do Líbano, a gente vai atacar essa região de Haifa e tal. É uma ameaça vazia, uma ameaça sem sentido. É verdade, eles têm drones que conseguem vigiar essa região e até conseguem lançar foguetes contra esses alvos ali em Haifa, né, no norte de Israel, mas a defesa antiaérea israelense é muito capacitada, dificilmente uma coisa desse tipo se concretizaria no final das contas, né? Então, como bem lembra aqui o Israel Katz, um cachorro que late não morde, né? Ele continua ameaçando violência e coisa e tal, só demonstra o medo que eles têm de Israel, de fato, iniciar uma ação ali contra o sul do Líbano. Bom, tem informação ainda não confirmada que um navio com bandeira americana foi atingido pelos Houthis ali no Mar Vermelho. Na verdade, no Golfo de Aden, né? O Golfo de Aden é aquele outro pedaço, assim, o Mar Vermelho está aqui, o Golfo de Aden, deixa eu mostrar para vocês, é melhor mostrar aqui. O Mar Vermelho está aqui, o Golfo de Aden é essa região aqui. Teria sido atingido um navio de bandeira americana, né? Pela imagem, se for esse navio que está mostrando na imagem aqui, o navio está seriamente adernado, vai afundar com certeza, né? Mas não temos informação ainda. Chamou muita atenção uma entrevista com uma ex-jornalista palestina, Arlan Tamimi, que ela foi responsável pelo ataque que houve no restaurante Sbarro. O restaurante Sbarro em Jerusalém foi alvo de um atentado terrorista há um monte de tempo, né? Já tem alguns meses isso, já tem alguns anos isso. Morreram 16 pessoas inocentes, um monte de gente ficou ferida. E ela, como jornalista, usou a credencial de jornalista para entrar em Israel, para espionar o lugar, para escolher o lugar onde seria esse atentado terrorista, e inclusive para levar o terrorista dentro do restaurante. Então ela foi a cabeça desse atentado. É lógico, o terrorista morreu no atentado, ela fugiu para a Jordânia, onde está dando entrevista na rede de televisão como se fosse uma heroína e coisa e tal, matou 16 pessoas inocentes, mudou absolutamente nada na relação entre Palestina e Israel, conseguiu absolutamente nada a não ser mais desprezo por esses terroristas palestinos, né? Bom, as negociações de paz lá as novas negociações de paz continuam, né, envolvendo o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, os Estados Unidos e Israel, e parece que o Hamas aceitou um determinado nível das demandas para iniciar a negociação, mas está acusando agora Israel de não aceitar outras demandas, né? Isso é uma situação realmente complicada, eu afirmo para vocês, acho pouco provável que cheguem num acordo aqui, mas eu gostaria que tivesse esse acordo. Tomara que consigam chegar, porque é a maneira mais simples de libertar os reféns, né? Muitas famílias israelenses estão ainda preocupadas com os reféns, estão ainda sem poder ter uma vida normal por conta de terem familiares e amigos reféns lá do Hamas. Vamos torcer para chegar em alguma coisa, mas aparentemente está difícil, não se consegue avançar nisso daí, né? E finalmente, uma última notícia, a Meta, né, a dona do Facebook, decidiu que vai
proibir o termo zionista quando usado de forma pejorativa ou em teorias da conspiração, aquela velha história de que os zionistas controlam o mundo, aquela coisa que não tem lógica nenhuma, eu já falei sobre isso aqui. Isso é uma teoria da conspiração muito antiga e muito maléfica, né? Porque foi isso que foi usado, inclusive, pelos alemães na Segunda Guerra Mundial para criar todo o sentimento antissemita na população alemã na época, né? Isso é uma propaganda muito perigosa e que não tem encontro na realidade, né? Existem alguns judeus muito importantes no mundo? É lógico que existem. Como existem cristãos muito importantes, muçulmanos muito importantes, ateus muito importantes. Tem um monte de gente que manda no mundo, né? Essa ideia de que os judeus mandam no mundo, isso é uma idiotice sem tamanho, não tem nenhum cabimento, né? E se usar o termo zionista ao invés de judeu, o Facebook também vai proibir. Bom, dito isso, dito que eu concordo com esse negócio de que é um absurdo essa teoria da conspiração, eu acho que proibir a palavra não ajuda em nada, ao contrário, até acaba dando mais força para esses boatos, acaba dando mais força para essas pessoas, para dizerem, ó, tá vendo, eles proíbem, a gente não pode falar isso porque eles estão proibindo, e não sei o que lá. Entende? O meu ponto é, liberdade de expressão tem que ser absoluta, não adianta proibir palavra, proibir termo, proibir teoria da conspiração, por mais que ela seja uma coisa absurda, por mais que seja maléfica. A ideia é você contrapor isso com informações adequadas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.